Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da aprovação do projeto, que a gente debateu bastante até ontem, né? Lá, aquele projeto na Câmara dos Deputados, que limita a cobrança do ICMS em 17% para os combustíveis. A gente viu, na verdade, né? A gente sabe que isso tem uma grande tramitação, ainda vai para Senado, não sabemos exatamente, né, quando isso realmente vai ser, né, ou não colocado em votação, se volta, se muda o texto ou não, enfim. Mas da forma como está, eu queria entender um pouco da sua visão e também vou aproveitar o Gani, porque eu não bati esse papo ontem com o Gani aqui, queria ouvir a opinião de vocês dois em cima desse projeto, né? Como que vocês avaliam, né? Se vocês acreditam que essa movimentação, né, já surte algum tipo de efeito num curto prazo ou não? Vamos precisar exatamente esperar aí o projeto ser realmente aprovado ou não para termos algum tipo de resultado. Vou começar com o Alexandre e depois com o Gani, por favor. Tá. A origem de toda essa discussão diz respeito aos preços internacionais dos combustíveis. Então, os combustíveis fósseis, né, é isso que nós estamos falando, oscilam como uma commodity com os preços internacionais. E aí a complicação que tem no meio é que a Petrobras, como uma grande operadora do mercado de combustíveis fósseis, não é, acaba sendo muito visada pela população por pertencer ao governo. Então a população tem uma inclinação a acreditar que a Petrobras tem culpa no preço, no aumento do preço dos combustíveis, quando na verdade se trata de uma commodity que tem que acompanhar os preços internacionais, né? Então, se nós temos variação cambial, dólar, né, se encarecendo em comparação com o real, os preços sobem. Se há escassez de combustíveis no mundo, como aconteceu com a pandemia, os preços sobem. Não é? Então, o que acaba acontecendo? Foi usado como uma guerra de narrativas a ausência de intervenção do governo federal nos preços dos combustíveis, não é? Pela classe política que é a oposição ao Bolsonaro. E ele teve que se defender nessas discussões todas para dizer, olha, eu não posso interferir na Petrobras como a Dilma fez, senão eu cometo infrações, não é? A Petrobras sofreu ações judiciais pesadas nos Estados Unidos por conta das intervenções que o governo foi fazendo aqui, não é? Então, e também aquele fato de você conter os preços administrados, você represa a inflação no primeiro momento, mas depois ela explode e descapitaliza a empresa, ela perde capacidade de reinvestir, não é? E também você faz um fenômeno perverso, que quando você contém os preços usando a Petrobras de forma artificial, você acaba dispersando esse prejuízo por toda a população, porque o governo federal vai ter que socorrer a Petrobras com tributos, que todo mundo paga. Então, por mais que os combustíveis sejam usados por todos, eles são mais usados por uma parcela da população, que não toda a população. Não é? E aí, nessa guerra de narrativas todas, o governo deu um primeiro passo no ano passado, com o patrocínio de um projeto de lei que depois virou uma lei, a Lei Complementar 192, que foi transformar a cobrança do ICMS de uma alíquota em percentual para um valor fixo em reais por litro. Porque o que o Bolsonaro estava dizendo? Todo mundo está me criticando aqui por não interferir nos preços, mas os governadores estão quietinhos no canto deles, porque conforme sobe o preço do combustível, como o ICMS é um percentual do preço de venda do combustível, os governadores ganham com isso. Inclusive a arrecadação dos estados aumentou muito na pandemia. Então os governadores estão fechando o comércio, né, e ainda estão ganhando com o aumento dos combustíveis. Isso é perverso, não é? Aí o que os governadores fizeram? Eles cederam a essa pressão, não é? Congelaram o preço do ICMS num primeiro momento, né? E depois, nesse ano, foi aprovado pelo Congresso Nacional essa lei complementar que transformou a cobrança do ICMS, então, num valor em reais. Tá? E aí vários desdobramentos dessas discussões e tal, mas em princípio, com essa mudança, a oscilação dos preços internacionais dos combustíveis não vão gerar aumento de tributos estaduais. Isso foi um primeiro round dessa briga que tem a ver com a pandemia também, não é? Bom, agora no segundo momento, o que aconteceu? O STF proferiu um julgado em dezembro do ano passado, dizendo que os estados não podem cobrar ICMS sobre itens essenciais em percentuais maiores
do que as alíquotas padrão. Então, por exemplo, a alíquota padrão do ICMS é 18% em São Paulo. Para a maior parte dos produtos em São Paulo, se tributa a 18% os produtos aqui. Agora, há produtos não essenciais que a própria Constituição admite uma tributação com um valor maior. Então, cosméticos, automóveis, essas coisas todas, né? E combustíveis e telecomunicações são utilizados também pelos estados para tributação com uma alíquota maior. O que o STF disse? Pegando casos gritantes, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a alíquota do ICMS sobre combustível é 34%, né? Em São Paulo é 25%, quer dizer, é uma disparidade surreal, né? Com esse julgado do STF, uma confusão foi criada, não é? Que os estados deveriam resolver, e o Congresso Nacional mais cedo ou mais tarde, que se definir o que são itens essenciais, e a gente tem mais ou menos em mente que seriam os combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes, né? E baixar a alíquota do ICMS dos estados todos do Brasil para 17%, 18%. É isso que esse projeto de lei faz. Só que o que acontece? Aproximadamente 1/3 da arrecadação dos estados diz respeito a ICMS sobre exatamente esses itens, que justamente por serem essenciais, eles não oscilam com crise, não é? Então, o que acaba acontecendo? Esse projeto de lei, quando aprovado, vai gerar perdas de arrecadação para os estados. Por outro lado, os estados não têm escolha, porque o STF diz que isso tem que ser feito. Então, nesse caso em particular, como é que eu posso dizer? O Bolsonaro não tem nada a ver com isso, mas obviamente que interessa para ele essa discussão, principalmente na parte dos combustíveis e dos preços em geral, porque o aumento de preços e os tributos acompanhando esse aumento de preços acaba aumentando mais os preços ainda, né? O aumento de preços em geral gera inflação. Então ele está lá como um espectador interessado, né, nesse projeto de lei, mas nisso ele não tem culpa direta. E aí, os senadores agora, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? E os senadores receberam nessa semana o projeto de lei para votar. E no caso do Senado, como a representação do Senado é de 3 senadores por estados, né? Os estados têm muita influência no Senado. Os senadores respeitam os governadores porque precisam dos governadores para trocas locais, né? Trocas políticas locais, o que é normal. Né? Então, os senadores são meio que representantes dos governadores, mesmo quando eles estão na oposição. Né? Então, a aprovação desse projeto de lei vai ser um pouco mais difícil, ou então ela pode vir com alterações para se criar um fundo de compensação pelas perdas arrecadatórias que os estados vão ter caso esse projeto de lei seja aprovado. O que o Bolsonaro disse ontem que não quer aceitar, porque ele diz que isso aí é um problema dos estados com o STF, né? E não faz sentido o governo federal interferir nisso. Esse é o resumo da confusão toda do ICMS, que está aí bem movimentado, né? E como, né, Alexandre? Bastante. Ô, Gani, você acha também aí, na tua visão, que de repente esse projeto vai acabar encontrando dificuldades de aprovação? Vai demorar a passar? Será que ainda dá tempo antes da eleição? Enfim, como que você está vendo aí, tua perspectiva também sobre isso? Eu acho que ontem a sinalização dada pela Câmara dos Deputados de um fundo de compensação com abatimento de dívidas do governo federal, dos estados com o governo federal, foi uma sinalização ruim. Por quê? Porque isso foi na Câmara dos Deputados. E como o professor Alexandre trouxe agora, no Senado, a representação dos estados é muito maior. Além do que, o governo já tem naturalmente uma resistência maior no Senado para passar os seus projetos.